Em outubro de 1937, nas profundezas áridas do sertão nordestino, Lampião protagonizou um dos seus últimos atos de justiça, ou vingança, dependendo dos olhos de quem vê. Naquela época chegou até ele uma denúncia inquietante que envolvia o nome do coronel Aprígio, um latifundiário influente e temido na região. Segundo relatos, o coronel vinha aliciando jovens moças com promessas de emprego em sua fazenda e, em seguida, desaparecia com elas. O que se dizia era ainda mais alarmante. Aprígio estaria vendendo essas jovens para redes de tráfico humano, um mercado sombrio que, embora oficialmente proibido, ainda prosperava nas sombras do Brasil rural. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber. Até onde essa história vai chegar? E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião? Brincadeiras à parte. Aproveita, já deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O tráfico de pessoas não era uma novidade. Desde os tempos coloniais, quando o Brasil importava negros africanos como se fossem mercadoria, esse comércio desumano movimentava fortunas. Na época da escravidão, era legalizado e amplamente praticado. Homens, mulheres e crianças eram arrancados de suas terras e famílias e vendidos como força de trabalho. Em 1937, embora a escravidão já tivesse sido abolida há décadas e o tráfico humano fosse considerado crime, o país ainda sofria com a impunidade dos poderosos. Leis existiam, mas muitas vezes eram ignoradas, especialmente por aqueles com influência, riqueza e jagunços armados ao seu dispor. Jovens negras, indígenas, pardas e até brancas, desde que fossem bonitas e saudáveis, eram as preferidas dos compradores, destinadas a se tornarem escravas sexuais em bordéis das capitais ou em cabarés escondidos. As mais velhas, ou as que não atendiam aos padrões impostos pelos traficantes, eram relegadas a trabalhos forçados, em troca apenas de um prato de comida. Uma realidade cruel que, infelizmente, ainda se arrasta até os dias de hoje, em partes escondidas da sociedade. Foi nesse cenário brutal que surgiu Valoroso, um cangaceiro novo no bando de Lampião, mas que carregava no peito a revolta de uma perda pessoal. Seu irmão Fidelis havia perdido a noiva da forma mais vil possível. A jovem havia sido contratada para trabalhar na fazenda do coronel Aprígio, mas nunca mais foi vista. Desesperado, Fidelis começou a investigar por conta própria. Escondeu-se próximo à fazenda e, sob a copa de uma árvore, viu com os próprios olhos o horror acontecendo. Mulheres sendo forçadas a entrar em um caminhão, muitas chorando e lutando, enquanto jagunços armados mantinham os curiosos afastados. Aquelas moças não estavam indo embora por vontade própria. Estavam sendo sequestradas. Com o sangue fervendo de indignação, Valoroso procurou Lampião e lhe contou toda a história. "Meu capitão, preciso da sua ajuda. O coronel Aprígio tá vendendo moça para traficante. Pegaram a noiva do meu irmão e ele tá ficando doido de desespero. O senhor tem que saber disso." Lampião, já conhecedor da fama suja de Aprígio, não ficou surpreso. Na verdade, ele guardava rancor daquele homem. Em uma ocasião anterior, Aprígio havia prometido fornecer munição ao bando, mas deu para trás, quase causando a derrota dos cangaceiros por falta de balas. Foi por pouco que não sucumbiram em combate. Cada membro do bando, naquela ocasião, contava com míseras 6 balas para se defender. Se tivessem sido emboscados, teriam sido aniquilados. "Agora é que eu me vingo desse infeliz", disse Lampião com os olhos faiscando de fúria. "Chama teu irmão. Ele vai com a gente, conhece os detalhes." Foi então que Lampião reuniu 20 de seus homens mais experientes, entre eles Zé Sereno e Luiz Pedro, para planejar um ataque à fazenda do coronel. Nada seria feito de maneira impulsiva. Antes de agir, Lampião quis saber tudo sobre o terreno, os jagunços, os acessos e a rotina da fazenda. Um plano estratégico foi traçado, como se fosse uma operação militar. Ao chegar ao local, o grupo cercou a propriedade por todos os lados. Quando os jagunços perceberam que estavam acuados, Lampião, sempre teatral, deu seu ultimato: "Larguem as armas agora ou vão virar peneira de bala." A meia dúzia de capangas diante da mira dos cangaceiros não teve escolha senão se render. Foram amarrados em troncos e expostos ao sol escaldante.
Lampião então adentrou a casa grande da fazenda, onde encontrou o coronel Aprígio sentado, pálido, sem armas, e consciente de que seu fim talvez tivesse chegado. Não vou te desejar um bom dia, disse Lampião, com desdém. Porque para cabra safado como tu, o dia nunca vai ser bom. Com a tensão cortando o ar como faca afiada, o capitão do cangaço deixou claro: ou o coronel colaborava, ou conheceria o inferno antes da noite cair. Com os olhos fixos em Aprígio, Lampião manteve a distância justa para não ser surpreendido por qualquer ato desesperado. Seu tom era frio, calculado, mas carregado de desprezo. O coronel, acanhado em sua poltrona de couro gasto, tremia. Sabia que diante dele não estava apenas um bandido, mas um homem que fazia justiça com as próprias mãos. Justiça que o Estado ignorava. E dessa vez, a sentença viria direto da boca das vítimas. Lampião continuou. Eu e meu cunhado não gostamos de mentiroso, viu? Se tentar me enrolar, o punhal vai sair voando direto pro seu bucho. Já avisei. O coronel não ousou mentir. Com a voz embargada, confessou que as moças haviam sido enviadas para a fazenda de um tal Tião Cara de Cavalo, onde aguardariam o transporte para fora do país, provavelmente para a Itália, em 2 meses. Não havia como negar. Ele mesmo havia negociado tudo. Estão todas lá ainda, pelo menos até onde eu sei. Lampião, com os olhos semicerrados, sinalizou para Zé Sereno e Luiz Pedro. Vão buscar essas moças agora. Quero o caminhão cheio voltando para cá. Se tiver cabra no meio do caminho, mete fogo neles. E assim foi feito. Com mais 20 cangaceiros, os 2 homens de confiança invadiram a fazenda indicada. A entrada foi rápida e letal. Os traficantes, pegos de surpresa, tombaram sob a rajada dos mosquetões e dos tiros certeiros de parabellums. Apenas os empregados, os cachorros e as galinhas escaparam do massacre. Uma verdadeira faxina. As moças, trêmulas e sujas, foram resgatadas e colocadas no caminhão. Ao todo eram 23. O espelho, cangaceiro que sabia dirigir, levou o veículo de volta à fazenda de Aprígio, onde Lampião aguardava. Ao ver aquelas jovens diante de si, o coronel empalideceu. Seu corpo enrijeceu como se o próprio destino tivesse entrado pela porta. Lampião não perdeu tempo. Agora vamos abrir o tribunal. Aqui quem manda sou eu. E quem julga são as vítimas. Quero que cada uma conte o que sofreu nessa maldita fazenda. Quem foi abusada, maltratada, enganada, vai falar agora. Uma a uma, as moças relataram os horrores que viveram. Estupros, ameaças, espancamentos. Muitas haviam sido violentadas ali mesmo, na casa grande por jagunços a mando do coronel. As palavras saíam entre lágrimas e soluços, mas todas tinham uma coisa em comum. O nome de Aprígio estava sempre presente como o mandante, o orquestrador daquele inferno. Lampião se aproximou do coronel e falou: Tá vendo? Tua história acabou, miserável. E sabe o pior? Ainda teve a audácia de me passar para trás com aquele negócio da munição. Por tua culpa, quase que meus homens morrem sem chance de lutar. Tu me fez correr com a cara no chão. Isso não se faz com homem não, muito menos com Lampião. A sentença se aproximava. Mas antes, Lampião queria acertar as contas até o último centavo. Agora me diz onde está teu dinheiro. Ou vai morrer sem ver um enterro digno. O coronel tentou resistir por um segundo. Disse que preferia morrer a entregar a fortuna. Mas Lampião sorriu com cinismo e retrucou: Tu acha que eu vou deixar o dinheiro pros teus filhos? Besteira sua. Tu vai a morrer queimado. Se não me disser onde tá. Diante da ameaça, Aprígio cedeu. Apontou com a cabeça para o fundo do quintal onde havia um velho chiqueiro de porcos próximo ao reservatório de água. Tá enterrado lá, debaixo do chiqueiro. Lampião então ordenou que cavassem. Pouco tempo depois, seus homens encontraram um baú recheado de ouro, pratarias e notas escondidas em garrafões de vidro. Era uma fortuna. 30 contos de réis, valor suficiente para comprar aquela fazenda inteira e ainda sobrar. Com o dinheiro em mãos, Lampião se voltou novamente ao coronel. Tu me passou para trás com munição, quase matou meus cabras. Agora eu vou ficar com a tua riqueza. Justiça feita. O julgamento final se aproximava. Lampião chamou as moças novamente. Delas, 23 confirmaram os maus tratos. 8 declararam com voz embargada que haviam sido estupradas. Era hora do veredito. Na imensa sala da Casa Grande,
O clima era tenso. O silêncio era quebrado apenas pelo som do vento batendo nas janelas e pelo soluçar contido de algumas das moças. Lampião, em pé diante de todos, pegou um pedaço de papel amassado do bolso e, com a ponta do punhal, começou a riscar números. Era o placar simbólico do julgamento. O veredito era unânime, 23-0 pela condenação do coronel Aprígio. Não havia espaço para dúvidas. O próprio povo, as vítimas, pediam justiça. Coronel Aprígio, disse Lampião, com a voz grave e lenta, conforme a decisão do júri, composto por cada uma dessas moças que o senhor enganou, maltratou e vendeu, eu o sentencio à morte por tráfico de pessoas, estupro e crueldade. O coronel arregalou os olhos. Um desespero súbito percorreu seu rosto envelhecido. Em um último lampejo de esperança, apelou. Mas o senhor me deu a palavra. Disse que me deixaria viver se eu devolvesse o prejuízo das munições. Lampião, com um sorriso torto no canto da boca, respondeu com sarcasmo. E tu, por acaso, cumpriu tua palavra comigo quando me deixou no mato sem bala? Quando prejudicou meu bando? Palavra de homem vale quando é com homem. E tu é um verme. Cumprir trato com tu seria cuspir na honra dos meus. Tu não vale nada. Então virou-se para Luís Pedro. Amarra essa peste num cavalo. Quero ele arrastado até não sobrar nem poeira. O coronel ainda gritou, se debatendo enquanto era amarrado pelas pernas e pelos braços. Um dos cangaceiros puxou o cavalo com firmeza, e a cena que se seguiu foi brutal. Pelas estradas de terra seca e pedregosa, o corpo do coronel foi arrastado até desaparecer no horizonte, envolto em poeira e sangue. Era o fim de um homem que usou seu poder para oprimir, e que agora provava o gosto amargo da justiça sertaneja. Mas a justiça de Lampião ainda não havia terminado. Os jagunços de Aprígio, aqueles que haviam sido rendidos e amarrados em troncos, ainda aguardavam seu destino. Alguns tremiam, outros choravam, pedindo piedade. Mas o rei do cangaço era um juiz implacável. Chamou Zé Sereno e Luís Pedro e disse: aqueles ali foram os que obedeceram às ordens. Quero saber quem entre eles sujou as mãos com essas moças. Fidelis, então, trouxe sua noiva até o local. A jovem, ainda com os olhos marejados, apontou com o dedo trêmulo para um dos homens. O mais alto, negro e de rosto fechado. Foi ele, sussurrou. Fidelis, tomado pela raiva, pediu o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Zé Sereno, que sempre respeitou a honra ferida das vítimas, fez um gesto afirmativo. Luís Pedro, sem dizer uma palavra, entregou-lhe um revólver. A jovem tomou a arma nas mãos e, com os olhos fixos no homem que destruiu sua dignidade, disparou. O tiro ecoou como um trovão, seguido de um silêncio absoluto. Zé Sereno então se aproximou dos demais jagunços. Com sua voz debochada disse: tenho uma boa notícia para vocês. Não vão precisar trabalhar mais. Luís Pedro completou: porque já estão com a alma entregue ao capeta. E numa rápida rajada de balas o destino dos jagunços foi selado. Tombaram ali mesmo, diante da casa onde cometeram tantas atrocidades. A poeira subiu, os corpos caíram, e o silêncio voltou a reinar. Dentro da fazenda, Lampião observava tudo. A justiça estava feita. As moças, agora libertas, seriam escoltadas de volta para suas famílias. A honra havia sido restaurada, e a memória da noiva de Fidelis jamais seria esquecida. Lampião, embora temido, havia se tornado o carrasco de um sistema que o Estado se recusava a combater. Quando o último tiro ecoou pelo sertão e o pó assentou sobre os corpos dos jagunços, Lampião permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando a cena diante de si. Seus homens, ainda em posição, esperavam novas ordens. As moças choravam em silêncio, algumas abraçadas, outras ainda em choque, tentando entender como, em questão de horas, tinham passado do inferno à liberdade. Mas Lampião sabia que naquele pedaço de chão havia feito mais do que apenas libertá-las. Havia enviado um recado para todo o sertão. Quem ousasse tocar na honra de uma mulher sob sua vigília, pagaria com a própria vida. O baú com a fortuna foi cuidadosamente carregado para dentro de um dos caminhões. Ouro, prata, moedas e notas estavam protegidos como troféus de uma batalha moral.
Era mais do que dinheiro. Era a reparação pelos danos, pelo medo, pela dor infligida. Lampião dividiu parte do valor entre seus homens, como sempre fazia, mas guardou uma quantia significativa para cuidar das vítimas e de suas famílias. Mandou confeccionar roupas, providenciar comida, e deixou claro que quem quisesse voltar para casa seria escoltado em segurança por seus cangaceiros. As 23 moças foram acomodadas em caminhões e carroças. Algumas ainda estavam feridas, outras doentes. Lampião ordenou que as mais frágeis recebessem cuidado especial. As que haviam sido abusadas estavam em completo estado de desamparo emocional. E mesmo para um homem como Lampião, acostumado à violência e à morte, aquilo mexia fundo. Ele olhou para elas e disse: "Vocês não devem mais nada a ninguém. Quem tocou em vocês já está enterrado. E se alguém ousar abrir a boca para falar de vocês, me manda chamar, que eu venho, nem que seja a pé, e arranco a língua do miserável." Era uma promessa que na boca de Lampião tinha o peso de uma sentença. No caminho de volta, o grupo passou por pequenas vilas e povoados. A notícia da ação contra o coronel Aprígio já começava a se espalhar, como rastilho de pólvora. Em cada parada, o povo saía das casas, formava pequenos ajuntamentos, murmurando histórias sobre o que tinham ouvido. Lampião matou um coronel que vendia moça. Foi por vingança, foi por justiça. Alguns o chamavam de bandido, outros de herói. Mas a verdade é que ali nascia uma lenda. O justiceiro do sertão, que não se curvava diante de coronel nenhum. Fidelis, o irmão de Valoroso, levava sua noiva no colo. Ela não dizia uma palavra, mas agarrava-se a ele como se o mundo lá fora ainda fosse perigoso demais. Lampião observava aquela cena com um misto de orgulho e melancolia. Sabia que mesmo com tudo o que fizera, aquelas cicatrizes demorariam a fechar. Algumas talvez nunca fechassem. Ao chegar a uma vila próxima, Lampião mandou avisar os pais das moças. Muitos vieram correndo, chorando, ajoelhando-se ao vê-las vivas. Os reencontros foram emocionantes e pela primeira vez em muito tempo, o bando de cangaceiros foi recebido com orações, abraços e gratidão. Não com medo. Mas nem todos estavam satisfeitos com o que havia acontecido. A morte de Aprígio, um coronel influente, gerou um burburinho nas altas rodas do poder. A Volante, que até então fazia vista grossa para os desmandos do coronel, agora era pressionada a reagir. Começava a se formar nos bastidores uma nova caçada a Lampião. Os que antes fingiam não ver, agora exigiam justiça, não pelas moças salvas, mas pela honra de um homem rico e corrupto que perdera a vida. Lampião sabia que aquilo teria um preço. Mas, como costumava dizer, quem bota a cara no mundo para fazer justiça tem que saber que cedo ou tarde alguém vai querer apagar sua luz. E ainda assim, ele não recuaria. As consequências daquela ação não tardaram a aparecer. Mal o sangue de Aprígio secou na terra seca da fazenda, começaram a chegar os boatos de que as autoridades estavam furiosas. O coronel tinha amigos poderosos em Recife, em Salvador e até em Brasília. Políticos, juízes, oficiais da polícia, todos que de alguma forma haviam sido favorecidos ou silenciados por Aprígio, agora estavam ofendidos com a ousadia de Lampião. Um cangaceiro havia passado por cima do sistema. E isso, para o orgulho daqueles homens engravatados, era inaceitável. Ei, cabra macho, antes de acabar a história, você, seu cabra da peste, não esquece de comentar aí embaixo de onde você assistiu essa história. É lá do sertão, do sul, ou veio lá do exterior? Quero saber até onde essa história de Lampião vai chegar. E diz aí também tua idade. Vai que tu viveu esses tempos e não contou pra ninguém, hein? Agora sim, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma história braba como essa. Mas Lampião, astuto como sempre, já esperava a reação. Sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Aquela vingança, embora justa, havia mexido com os alicerces de uma estrutura que vivia da impunidade. Não havia mais espaço para descanso. Mandou o bando se dispersar em pequenos grupos, instruiu rotas de fuga e escondeu parte da fortuna em lugares que só ele e Maria Bonita conheciam. Durante os meses seguintes, a pressão foi crescendo. As emboscadas se tornaram mais frequentes. A cada vila por onde passavam, mais difícil era encontrar quem os apoiasse. O medo agora era maior que a admiração.
Os aliados antigos, mesmo os mais fiéis, começaram a hesitar. O nome de Lampião já não era só lenda. Era um perigo ambulante que atraía a morte para quem estivesse por perto. E foi nesse cenário de tensão constante que Lampião começou a mudar. O homem que por anos liderou com estratégia e pulso firme, agora mostrava sinais de cansaço. Carregava o peso de dezenas de mortes, de perdas de irmãos de cangaço e da consciência de que, por mais que fizesse justiça com as próprias mãos, o sistema sempre daria um jeito de se reconstruir. Era como lutar contra o vento. Ele podia derrubar árvores, mas o ar continuaria lá. No entanto, uma coisa permanecia intacta: o respeito que o povo sofrido ainda tinha por ele. Os humildes, os esquecidos, os que viviam à margem, ainda sussurravam histórias de como o rei do cangaço enfrentava coronéis corruptos e defendia moças indefesas. Ainda hoje, muitos juram que suas ações foram mais justas do que qualquer sentença assinada em tribunal. O fim de Lampião, como já se sabe, não veio pelas mãos de um coronel ou de um juiz. Veio pelas balas traiçoeiras de uma volante emboscada em Angicos em 1938, menos de um ano após a vingança contra Aprígio. O bando foi surpreendido enquanto descansava, e quase todos tombaram ali, inclusive Maria Bonita. Seus corpos foram decapitados, expostos em praça pública como aviso aos que ousassem desobedecer. Mas nenhuma bala jamais matou sua lenda. A história daquela vingança, daquele resgate de moças escravizadas, passou de boca em boca, de geração em geração. Tornou-se cordel, virou cantoria, acendeu debates nas rodas de conversa sobre o que é certo, o que é errado e o que é necessário. Alguns dizem que Lampião foi um assassino cruel. Outros que foi o último homem a fazer justiça onde não havia mais esperança. E talvez ambos estejam certos. No fim, o que ficou não foi o ouro, nem a fama, nem o medo. O que ficou foi o nome. Um nome que ecoa no sertão até hoje como trovão ao longe. Virgulino Ferreira da Silva. O homem que ousou enfrentar os donos do mundo e que, mesmo morto, jamais foi silenciado.